Nas profundezas do coração do Brasil, uma história arrepiante espalha o medo entre aqueles que ousam escutar. É a lenda do corpo seco, uma figura horripilante amaldiçoada, a vagar pela terra por toda a eternidade. Essa entidade aterrorizante, muitas vezes retratada como uma casca seca de um ser humano, serve como um lembrete arrepiante das consequências da maldade e do poder duradouro das maldições. A lenda do corpo seco transcende gerações, entrelaçada na trama do folclore brasileiro. É uma história sussurrada ao redor de fogueiras, compartilhada por famílias e passada através dos séculos. As origens da história permanecem envoltas em mistério, suas raízes profundamente enterradas na rica tradição oral do país. Apesar de seus primórdios obscuros, uma coisa é certa: a lenda do corpo seco continua a cativar e aterrorizar, servindo como um testemunho arrepiante do poder da crença e da natureza duradoura do próprio medo. É uma história que fala aos nossos medos mais profundos, lembrando-nos de que mesmo na morte, pode não haver escapatória para as consequências de nossos atos. Como acontece com muitos contos populares, a lenda do corpo seco assume diferentes formas ao longo do Brasil. Cada região adiciona seu próprio toque único à história, incorporando costumes locais, crenças e superstições. Em Minas Gerais, o corpo seco é frequentemente retratado como um espírito inquieto, incapaz de encontrar paz devido aos seus atos perversos em vida. Em Santa Catarina, a lenda fala de um homem que era tão consumido pela ganância que fez um pacto com o diabo, apenas para ser traído e amaldiçoado na vida após a morte. A versão paulista retrata o corpo seco como um espírito vingativo, buscando retribuição contra aqueles que o injustiçaram em vida. E no Nordeste, a lenda assume um tom mais cauteloso, enfatizando a importância de respeitar os pais e os mais velhos. Independentemente da região ou dos detalhes específicos, a mensagem central permanece consistente. Atos malignos têm consequências duradouras, mesmo além do túmulo. Talvez a versão mais conhecida da lenda do corpo seco seja originária do estado do Paraná. Esta versão conta a história de Erwin Schindler, um homem conhecido por sua crueldade e desprezo por sua própria mãe. Erwin viveu uma vida de egoísmo, desafiando constantemente as normas sociais e os ensinamentos religiosos. Ele zombava abertamente de sua mãe, recusando-lhe até mesmo um copo d'água em seu leito de morte. Este ato supremo de desrespeito lhe rendeu uma maldição arrepiante. Após sua própria morte, ele seria privado tanto do céu quanto do inferno, destinado a vagar pela terra como corpo seco. Fiel à maldição, quando Erwin morreu, seu corpo se recusou a se decompor. Sua pele endureceu, parecendo couro seco, e seus ossos se tornaram visíveis através de sua carne murcha. Sua forma aterrorizante se tornou um lembrete assustador de sua maldade, um espectro temido por todos que cruzavam seu caminho. A lenda do corpo seco serve como mais do que apenas uma história assustadora. É uma ferramenta poderosa para transmitir valores morais. Em sua essência, a história enfatiza a importância de viver uma vida virtuosa, respeitando a família e reconhecendo um poder superior. O destino do corpo seco serve como um exemplo de advertência, um lembrete severo de que nossas ações têm consequências, tanto nesta vida quanto além dela. A popularidade duradoura da lenda fala de sua eficácia em incutir valores morais. Ao apresentar uma consequência tangível para a maldade, a história incentiva os indivíduos a considerarem o impacto de suas escolhas. Ela serve como um poderoso impedimento contra o egoísmo, a crueldade e o desrespeito, promovendo a bondade, a compaixão e a piedade filial. Ao enfatizar a interconexão entre ações e consequências, a lenda incentiva os indivíduos a buscarem uma vida de retidão.
Seção 5. Um legado de medo. Corpo seco nos tempos modernos. Apesar de suas raízes antigas, a lenda do corpo seco permanece surpreendentemente relevante na cultura brasileira moderna. A história continua a ser passada de geração em geração, compartilhada em tons baixos e histórias sussurradas. Sua imagem aparece na literatura, na música e até na televisão, garantindo sua presença contínua na consciência pública. O fascínio duradouro da lenda reside em sua capacidade de explorar medos primitivos. A imagem de uma entidade amaldiçoada e imortal, para sempre privada de paz e descanso, ressoa profundamente com nosso medo inato do desconhecido e das consequências de nossos atos. Além disso, a adaptabilidade da história permite que ela permaneça relevante ao longo das gerações. À medida que os valores sociais evoluem, o mesmo acontece com a interpretação dos pecados do corpo seco, garantindo que a lenda permaneça uma ferramenta poderosa para explorar dilemas éticos contemporâneos. Seção 6. O poder da narrativa, preservando a identidade cultural. A relevância contínua da lenda do corpo seco destaca a importância da narrativa na preservação da identidade cultural. Contos populares, como este, servem como repositórios de valores culturais, crenças e ansiedades, transmitidos de geração em geração. Eles fornecem uma conexão com o passado, oferecendo insights sobre os medos e aspirações daqueles que vieram antes de nós. Essas histórias também servem como uma ferramenta poderosa para a educação, transmitindo importantes lições de vida e valores morais de uma forma envolvente e memorável. Ao personificar conceitos abstratos como o bem e o mal, os contos populares os tornam mais acessíveis e relacionáveis, especialmente para as gerações mais jovens. O compartilhamento e a adaptação contínuos dessas histórias garantem que o conhecimento cultural incorporado nelas não seja perdido, contribuindo para um senso de identidade e comunidade compartilhadas. Ao manter essas histórias vivas, honramos nosso passado e garantimos que suas lições continuem a ressoar com as gerações futuras. Seção 7. Enfrentando nossos medos. Confrontando a mensagem do corpo seco. Embora a lenda do corpo seco possa evocar medo, ela também apresenta uma oportunidade para introspecção. A história nos desafia a confrontar nossa própria mortalidade e considerar o legado que queremos deixar para trás. Ela nos pede para examinarmos nossas ações, motivações e o impacto que temos sobre os outros. O medo que o corpo seco inspira pode ser um catalisador para uma mudança positiva. Ao confrontarmos as consequências de uma vida vivida em desrespeito aos outros, somos encorajados a escolher um caminho diferente, marcado pela bondade, compaixão e respeito. A lenda nos lembra que a verdadeira realização não vem de posses materiais ou buscas egoístas, mas de viver uma vida alinhada com nossos valores e contribuindo positivamente para o mundo ao nosso redor. Dessa forma, a história do corpo seco transcende sua fachada macabra, oferecendo uma mensagem poderosa de esperança e redenção. Seção 8. Além do túmulo. A influência duradoura do folclore. A lenda do corpo seco, com sua imagem arrepiante e mensagem atemporal, exemplifica a influência duradoura do folclore. Essas histórias, passadas de geração em geração, continuam a moldar nossos valores, crenças e compreensão do mundo ao nosso redor. Elas oferecem uma janela para a psique humana, revelando nossos medos mais profundos, aspirações e as verdades universais que nos unem. Ao estudar e apreciar essas histórias, ganhamos uma compreensão mais profunda de nós mesmos, de nossa história e das culturas que moldam nosso mundo. À medida que continuamos a lidar com dilemas éticos complexos no mundo moderno, a sabedoria incorporada nessas histórias antigas permanece surpreendentemente relevante. Ao prestarmos atenção às lições incorporadas nelas, podemos aprender com o passado
navegar pelo presente e construir um futuro melhor para nós e para as gerações vindouras. Seção 9. Um alerta atemporal. A relevância do corpo seco. Hoje, em uma era frequentemente caracterizada pelo individualismo e interesse próprio, a lenda do corpo seco serve como um lembrete oportuno da importância da compaixão, empatia e respeito pelos outros. Ela nos desafia a olhar além de nossas próprias necessidades imediatas e considerar o bem-estar daqueles ao nosso redor. A mensagem da história ressoa profundamente em um mundo que luta contra questões de justiça social, degradação ambiental e erosão dos valores comunitários. O destino do corpo seco serve como um alerta severo contra os perigos da ganância desenfreada, egoísmo e desrespeito pelo bem-estar dos outros. Ao prestarmos atenção às lições incorporadas nesta história atemporal, podemos trabalhar para criar uma sociedade mais justa, equitativa e compassiva. A lenda do corpo seco, embora nascida do medo, em última análise oferece uma mensagem de esperança. O poder de escolher um caminho diferente, abraçar nossa humanidade compartilhada e construir um futuro melhor para todos. Até o próximo vídeo.